desse ato, não é? Do credor, seria a suspensão dos encargos da mora, do credor de crédito consignado, uma especial atenção em virtude do elevado índice que nós temos nos deparado no projeto do Poder Judiciário, em que esses credores de crédito consignado não comparecem ao projeto porque estão numa condição talvez um pouco mais favorável dessa garantia do pagamento através do desconto em folha de pagamento e que acaba, por vezes, onerando a reorganização da vida familiar desse consumidor, exatamente porque não há um controle, seja pela instituição financeira ou talvez pelo empregador, não há um controle do teto delimitado, ou, no caso dos aposentados, que nós temos regulamentação específica, ou em outras situações de servidores públicos que temos legislação especial, não há limite dessa consignação, de modo que, por vezes, esses consumidores estão com 90% da sua renda já comprometida em consignação, sobrando 10% para o pagamento, e isso, evidentemente, compromete não só o mínimo existencial, mas também gera um problema social com os demais credores pequenos que não dispõem dessa mesma garantia. Portanto, no caso do credor do crédito consignado, a sua ausência geraria uma suspensão do pagamento dos encargos de mora. E, por fim, no caso do devedor, o arquivamento do procedimento, só sendo permitido o desarquivamento mediante pagamento de custas, como um incentivo, então, a participar da audiência e participar dessa proposta de reeducação do crédito. Uma observação que já tem nos mostrado aqui no projeto piloto do Poder Judiciário é que, vejam, que a ausência desse consumidor, por vezes, ela não enseja a conclusão ou não permite a conclusão que esse consumidor esteja de pouco caso com o procedimento ou esteja desleixado em relação à necessidade de pagamento das suas dívidas. O problema é que, da data do preenchimento desse formulário até a data da audiência, a dinamicidade desses encargos contratuais, dessas dívidas, ela é muito grande. E a vida dessa pessoa, ela altera em uma semana, provavelmente. Então, nós temos tido experiência com alguns consumidores que não comparecem à audiência em virtude do receio que eles têm de não conseguir enfrentar essas suas dívidas, ou do próprio constrangimento de enfrentar todos os seus credores. Bom, é por isso, então, que nós pensamos na possibilidade de arquivar o procedimento, caso ele não venha, mas de uma maneira incomprovada, injustificada. Por último, na fase conciliatória, nós temos, quando feito o acordo com um ou mais credores, o registro individualizado na ata, com cada credor, aonde constará a previsão de suspensão ou extinção das ações em andamento, se for o caso, a preservação obrigatória desse mínimo existencial, como a colega Clarissa já explicou, os deveres desse devedor, como uma maneira de comprometê-lo e conscientizá-lo a necessidade de cumprimento dessas obrigações que estão sendo objeto do acordo e de uma forma que ele não agrave a sua situação de superendividamento. Também constaria do acordo a data da exclusão dos dados desse devedor do cadastro ou banco de dados, porque aqui já foi dito a importância dessa reinserção do consumidor no mercado de trabalho, de modo que hoje os empregadores, é notório que eles estão consultando esses cadastros e não contratando os consumidores superendividados. Portanto, esse círculo vicioso, em algum momento, ele tem que cessar. E, por fim, é um acordo homologado pelo juiz de direito, gerando um título, então, executivo judicial. No que diz respeito à segunda parte, a fase judicial, nós estaríamos diante de um acordo inexitoso ou mais, e seriam esses que seriam submetidos, então, à fase judicial. Esse devedor teria o prazo de 15 dias para requerer a reestruturação do passivo através de um plano judicial,
com petição documentada e sugestão de plano. Essa sugestão de plano também é uma valorização dessa postura proativa do próprio devedor apresentar de que maneira, então, ele pretende enfrentar a sua situação patrimonial. Aconteceria, na sequência, a citação dos credores, citação dos interessados por edital, e no prazo de 15 dias haveriam, então, as respostas por parte dos credores ou interessados, sob pena de revelia. Ainda no que diz a fase judicial, após a apresentação destas respostas ou destas contestações, nós teríamos a fase de admissibilidade. Apenas simplificando o procedimento, a admissibilidade feita pelo juiz de direito seria uma decisão em que necessariamente se analisaria a totalidade da renda, o patrimônio disponível, o passivo já acordado na fase conciliatória e o passivo pendente. Consequências desta decisão: a vedação de ajuizamento de ação executiva, a suspensão das ações executivas pendentes, como um ato automático da admissibilidade, suspensão dos juros e encargos contratuais, porque, do contrário, nós teríamos uma bola de neve e não conseguiríamos enfrentar a totalidade do passivo desse devedor, e exclusão do banco de dados. O processamento, nessa fase judicial, ele tem algumas peculiaridades, porque o juiz teria disponível alguns atos, como de requisição de informações necessárias à complementação dos dados fornecidos pelo consumidor ou até mesmo pelos credores, determinando, então, diligências cabíveis e designação de audiência de conciliação, instrução e julgamento, se for o caso. A ideia dessa audiência de instrução e julgamento, embora poder-se-ia identificar ou interpretar que se tratasse de uma matéria de direito e seria desnecessário esse ato, seria muito mais para que nós possamos diminuir o procedimento, unificar esse contato entre julgador, consumidor e credores, e se nós tivermos o interesse da coleta da prova oral, seja pelo julgador ou pelas partes, tudo num ato como no procedimento do juizado especial, nós teríamos, então, realizado a instrução probatória, de modo a tornar mais célere essa prestação jurisdicional. Com isso, se houvesse uma apresentação de documentos naquele ato da própria audiência, a resposta seria imediata pelas partes, gerando, então, o encaminhamento do processo à fase decisória, com o juiz sentenciando ou no ato da audiência ou em alguns dias dentro de algum período razoável, não é? Para que esse consumidor possa ter uma resposta jurisdicional. A sentença a ser proferida, ela enfrentaria o conteúdo das contestações, a suspensão dos encargos de mora por eventual ausência do credor, como já foi dito antes, o plano de reestruturação com a preservação do mínimo existencial, a suspensão ou a extinção dos processos em tramitação, infrações violadoras dos direitos dos consumidores, com informações aos órgãos competentes, e a elaboração deste plano, que parece ser o ponto nevrálgico desse procedimento. Então, observaria o prazo máximo de 4 anos de pagamento. Esses 4 anos de pagamento foi fruto de algumas pesquisas doutrinárias e jurisprudenciais em outros ordenamentos jurídicos, pensando que esse consumidor deverá ter um prazo suficiente para pagar as suas dívidas dentro de uma ideia de rescalonamento, mas também que ele não fique, então, durante muitos anos da sua vida, adstrito a um procedimento que o inviabilize de refazer a sua reorganização familiar. Dentro do plano de pagamento, o juiz estaria habilitado a deferir medidas de temporização, de escalonamento ou remissão de dívidas, de acordo com
todo aquele